Pode deixar. Graças a paz, igreja. Boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. O pastor orou já pelas ofertas? Não vi. Nós estamos em noite de Hanukkah. E eu quero que você fique tranquilo. Eu vou ser breve. Fale para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: o pastor vai ser breve. Não precisa agonia. Fique tranquilo. Ontem algumas pessoas estavam mais famintas que as outras. E elas saíram antes. Mas todo mundo vai sair junto hoje. E hoje nós estamos celebrando o Hanukkah. E eu tenho a alegria de meus pais estarem aqui comigo. Pai, por favor, fique de pé. Maninha também. Jefferson, meu irmão. Estes são os meus pais, os meus genitores. Vieram de Curitiba para estar conosco aqui no Hanukkah. E, na verdade, eu acho que eles não vieram para Hanukkah coisa nenhuma, eles vieram para ver o Levi. Porque ninguém fala mais de nada naquela casa, a não ser de Levi Benício. E ele, cada dia, está com uma gracinha diferente. E eu fico muito feliz do nosso bebê estar crescendo em graça e sabedoria, que ele está muito esperto, aquele menino. Semana passada... Não, perdão, essa semana. Algo interessante aconteceu com a minha vida. Houve um almoço de pastores na cidade e nós fomos todos almoçar junto com o governador da cidade. E aconteceu algo interessante porque alguém disse um dia para mim assim: olha, um dia você se sentará à mesa com os príncipes da cidade. E quando você ouve algo disso, você recebe, né? Você fala assim: eu recebo o nome de Jesus. E eu recebi aquilo. Então eu cheguei, encontrei o pai e falei assim, ele falou assim: senta aqui comigo. Tava aquele monte de gente em pé, todo mundo se abraçando, era uma coisa bem bonita. E eu me sentei à mesa, e ele também, nós ficamos ali juntos. De repente aparece o governador e falou assim: Edmilson, eu vou sentar aqui com você. Óbvio que ele não ia dizer não, né? Não, o senhor fica à vontade, pode sentar. E ele sentou, e sentaram mais alguns outros grandes líderes da cidade. E Aldo Giovanni. Eu. E aí a gente sentou e nós começamos a almoçar. Do nada surgiu um prato na minha frente, que era para o apóstolo. Ele falou assim: eu não vou comer essa comida toda. Eu falei: eu consigo te ajudar a desenvolver esse mistério aí. E eles começaram a conversar, conversa de adulto, né? Eu falei: gente, e eu aqui, né? E estava com fome, eu também queria conversar. E eu pensei: eu não tenho nada para falar, né? Até que o governador falou de algo um pouco indigesto para todos nós, que é de alguns impostos que ele teve que colocar para poder manter o Estado. Ele mesmo falou. E as últimas notícias que tivemos é de alguns estados que pediram ajuda à federação porque eles quebraram. Coincidentemente, eram governados por um partido vermelho. Mas é só uma coincidência. E aí, ele falou assim: olha, nós mantivemos os impostos um pouco mais altos e tal. Eu falei para ele: governador, eu fico muito feliz em fazer parte de um estado que não está quebrado e que está avançando apesar de toda a crise. Aí ele olhou para mim, eu falei: eita, agora ele olhou para mim. Eu pensei, daqui para frente não sei mais o que falar. Eu falei: então, eu estou feliz que o senhor está administrando bem o nosso estado e tal, viu? Parabéns para o senhor, tá? Um abraço, tchau. Então, eu estava ali assentado à mesa com os príncipes da cidade. E eu fiquei muito feliz, porque eu ainda sou novo, eu tenho 30 anos só. E quando eu vi aqueles homens que governam o estado e a cidade, eu assentado diante deles, eu me senti privilegiado. E eu agradeci a Deus por fazer parte daquele momento e por poder participar de algo que a maioria das pessoas podem falar assim: olha, mas isso foi uma bobagem. Para mim não foi. Porque a próxima pessoa a governar essa cidade serei eu e a minha geração. Então, para mim foi muito importante estar ali, sabendo governar com aqueles que hoje governam a cidade, o estado, e eu estou aprendendo com eles. Nessa noite de Hanukkah, que é uma noite de
rededicação. Falando sobre governantes, me faz lembrar de um homem, a maioria de vocês conhece, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era um jovem e ele saiu de um país chamado Grécia e junto com o seu exército, ele foi dominando tudo aquilo que era conhecido como mundo antigamente. É possível que você já tenha visto essa página na sua Bíblia. Depois de Malaquias, existe uma página em branco na Bíblia, chamado período intertestamentário, ou o período do silêncio de Deus. Esse período durou 400 anos. E neste período surge Alexandre o Grande. E ele vai desbravando todo mundo conhecido naquele tempo. Ele conquista tudo. Muito jovem, conquista tudo. A intenção de Alexandre era que todos os povos que ele conquistasse tivessem e absorvessem a cultura grega. E ele fez isso acontecer. Durante todo o tempo que ele esteve governando, a cultura grega era ela imposta em todo lugar onde eles passavam, inclusive a religião. Alexandre o Grande, ele não teve filhos, então ele não teve herdeiros. Quando ele veio a falecer, não tinha ninguém do seu sangue para poder continuar o império que ele havia construído, destruindo tudo. E é interessante a diferença entre um império e um reino. O imperador sempre impõe, o rei sempre respeita. Então, ele vai e conquista tudo aquilo. Quando ele falece, 4 generais dele tomam conta de tudo aquilo que havia sobrado como império. Eles dividem entre si as partes e cada um começa a comandar um pedaço daquele grande e vasto império. O governante que fica na Babilônia, e ele controla até o norte do Egito, ele continua impondo a cultura e impondo a religião dos gregos. Sendo assim, para o povo que morava em Israel, eles estavam totalmente impedidos de adorar ao verdadeiro Deus. Apesar de ser um período em que Deus estava em silêncio, era também um período que o povo estava sofrendo. Eles haviam tomado o templo e os judeus já não podiam mais adorar a Deus como estava e está estabelecido no Antigo Testamento. Eles já não podiam mais oferecer sacrifícios, eles já não podiam devolver as suas ofertas, eles já não tinham mais um sacerdote sobre eles. E surge então uma família simples, por sobrenome Macabeus. Estes homens, eles estavam revoltados com tudo que estava acontecendo. E eu quero que você vá fazendo esse link, porque nós vamos chegar neste momento onde nós estamos agora. O cara que estava controlando tudo, o general que estava controlando tudo, ele impunha a religião, impunha a cultura, até que em um certo momento, ele foi derrotado por um outro general, Ptolomeu. Ptolomeu, então, ele toma Jerusalém, e ele controla toda Jerusalém. Aqueles homens, então, enfurecidos, eles tomam Jerusalém daqueles homens que haviam sitiado Jerusalém, os gregos. Eles tomaram Jerusalém para os judeus novamente. Quando eles chegam no templo, o templo ele estava destruído. O altar onde estava estabelecido por Deus para os sacrifícios serem feitos, já não podia mais se fazer sacrifício ali. As coisas que aconteciam no templo em que era dedicado ao Deus Todo-Poderoso, já não poderia mais ser usado para tal. Já não poderia mais ser usado para cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Nesse período também, há uma situação interessante. Todo o Antigo Testamento, ele é traduzido para o grego, a chamada Septuaginta. Porque a cultura grega ela era tão forte que eles pensaram, poxa, nós estamos perdendo a nossa cultura, então vamos traduzir tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós para o grego, para que aqueles que estão se envolvendo com a cultura consigam ler.
Entenda, isso durou 400 anos, não foram 30 dias. Não foram 16 anos, como nós estávamos sendo escravizados outrora. Foram 400 anos. Interessante porque surge em Israel duas facções. Uma facção de homens ricos e com posses. Eles começam a absorver completamente a cultura grega. Eles começam a admirar a cultura grega e a religião grega. E começa a surgir um pouco de sincretismo religioso naquela situação. As pessoas mais simples e um grupo composto por agricultores e pessoas sem muitas posses, eles decidem resistir e não assumir a identidade grega. Desses dois grupos, surgem pessoas que vocês já conhecem. O primeiro grupo de pessoas ricas, surgem então os saduceus. O segundo grupo de pessoas mais ortodoxas, surge então os fariseus. Quando, em 164 a.C., no dia 25 de dezembro, que coincidência, eles tomam Jerusalém, entram no templo, limpam tudo e eles vão rededicar o templo a Deus. Eles então pegam o que em Êxodo diz para fazer. Vocês vão pegar o azeite puro e vocês vão acender toda a menorá para iluminar o templo. Aquele pouco de azeite que eles tinham duraria apenas um dia. Eles então acenderam as 8 velas. E aí você pergunta, pastor, mas tem 9. Essa nona, ela foi incluída depois deste momento. Enquanto eles acenderam as velas, eles foram buscar produzir mais azeite para trazer para o templo que agora lhes pertencia novamente. Duraram 8 dias. As velas não se apagaram. Deus estava em silêncio. Deus já não falava mais com o povo. Já não tinha mais profetas. Não tinha alguém que dissesse assim, nós vamos seguir para este caminho. Essa pessoa já não existia mais em Israel. Mas Deus, com este ato, Ele disse, eu não estou falando, mas eu não estou surdo. Quando eles entram no templo e eles dizem, nós vamos rededicar este lugar ao Deus Todo-Poderoso, Ele diz, eu concordo com isso. As velas vão ficar acesas como sinal da minha aliança com Israel. Surge então Hanukkah, a festa da rededicação do templo, a festa das luzes, a festa do milagre. Isso é Hanukkah. Você pergunta, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em Gênesis, no capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. Esta é a importância que Deus dá para a luz. No princípio que orou Deus, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Até aqui. Perceba. Nada foi criado para que houvesse luz. Apenas a palavra de Deus. Deus, Ele não só gosta da luz. Ele não só ama a luz. Ele só não constrói a luz, como Ele é a própria luz. Deus, então, neste momento, faz o povo lembrar que no princípio Ele havia criado a luz. E o que é mais interessante, o Sol, que é o maior dos nossos luminares no sistema solar, foi criado apenas no 4º dia. A glória de Deus iluminava a criação. Deus, Ele não precisa de elementos luminosos para nada, porque Ele é a própria luz. É interessante, porque quando os judeus eles retomam o templo e eles dizem, nós vamos adorar o nosso Deus novamente, eles não queriam fazer nada além de adorar a Deus.
A festa de Hanukkah, ela surge de um propósito puro. E o que eu mais gosto de Hanukkah? Ela não é uma festa criada, ela é uma festa historiada. Se você for para os livros, Hanukkah está lá. E não é apenas os livros bíblicos, mas os livros históricos. Isso é história. Isso está, quando você estuda a história de Israel e a história dos povos naquele período, lá está a festa da rededicação do templo a Deus. Ou seja, Hanukkah é uma festa original e todos os seus elementos são originais. Nada foi criado por nenhuma empresa de marketing. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz com isso. Porque a festa que eu participo e desejo continuar participando não tem nenhuma imagem da Coca-Cola. É verdade. Toda a imagem de Hanukkah é pura, por causa do propósito que é puro. O que seria o Hanukkah para nós, Igreja Evangélica em Campo Grande? Para nós que somos cristãos, para nós que entendemos a partir do Gênesis até os últimos livros, como o Apocalipse, quem Deus é e o que Ele nos revelou. Depois que Cristo veio ao mundo, cumprindo todo o plano de salvação, cumprindo todas as profecias dos profetas e tudo aquilo que se aguardava, todas as festas e comemorações que fazemos, nós devemos entronizar a Deus. Se você parar para pensar, nenhuma das festas que fazemos é legitimamente brasileira. Nenhuma delas. A Páscoa não é nossa. A única coisa que é nossa mesmo, e a gente faz questão de não gostar, é 7 de setembro. Mas a gente não está nem aí. Ninguém é patriota. A Páscoa é uma festa muito interessante. Deus diz: peguem um cordeiro, matem este cordeiro, tirem todo o sangue deste cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais da porta, vocês vão passar na porta de vocês. O anjo da morte então virá, e onde tiver a marca de sangue, ele não adentrará aquela casa. Surge então Jesus Cristo, e Ele se torna o nosso cordeiro. Nós não somos hebreus, nós não somos judeus, mas através de Jesus Cristo nós temos aliança com Deus. E as festas que nós celebramos são festas instituídas por Deus. A Páscoa então passa a ser nossa por direito. Nós celebramos a Páscoa com autoridade. Por quê? O cordeiro imolado passa o sangue sobre nossas vidas e nenhuma morte nos alcança mais. Veja que coisa. Isso tudo aconteceu no Egito. Nenhum de nós esteve no Egito, teve um parente do Egito, ou alguém que contou alguma história da família de alguém ter saído de lá. Mas Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sangue posto sobre nossas vidas nos dá direito a celebrar as festas que estão na palavra de Deus. Então hoje nós vamos celebrar não só a festa das luzes, mas vamos celebrar alguém. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 8, versículo 12. É grande. João 8, no versículo 12, diz o seguinte: Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus muda tudo. Jesus muda a história e Jesus desfaz a religião. Olha o que Jesus fala de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus fala isso, a festa de Hanukkah já estava instalada. Ele provavelmente celebrava Hanukkah e ele gostava daquilo porque ele era um judeu legítimo. A história muda e a vida também muda, a forma como vemos a vida muda.
O povo já não iria mais celebrar Hanukkah pelo milagre feito por Deus no templo. Veja o que acontece. Aquele milagre do azeite ter durado durante 8 dias seria transformado, assim como a Páscoa foi transformada. O que nós passaríamos a celebrar não seriam os 9 candelabros. O que nós passaríamos a celebrar não seriam as velas acesas, não seria esta luz, mas seria um homem chamado Jesus Cristo, que é a luz do mundo e traz luz para todos aqueles que estão em trevas. Nós então passamos a adorar outra coisa. Nós não estamos celebrando o milagre das luzes, nós estamos celebrando o milagre da cruz, chamado Jesus Cristo, luz do mundo. Muda tudo, tudo muda. A luz é algo tão atraente e tão envolvente, que Satanás, quando ele quer nos enganar, ele se transforma em anjo de luz. Porque ele sabe que nós nos atraímos por isso. Nós desejamos isso. Porque já estamos na luz, pertencemos à luz e caminharemos na luz. Jesus, ele é tão poderoso, e talvez isso não faça sentido para você, mas Jesus mudou a história de todo mundo. Jesus, ele pega a religião e ele faz assim: acabou. A partir de agora sou eu. A partir de agora não é o candelabro, a partir de agora é a cruz. A partir de agora não são as velas, a partir de agora sou eu. Eu sou a luz do mundo, eu sou o motivo de adoração e celebração maior que a humanidade já viu. É interessante porque nós vamos lendo a Bíblia e vamos vendo vários nomes que Deus recebe ligado à luz. Quando você vai até Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele também é conhecido como a estrela da manhã. Em Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é o sol que nos ilumina. Jesus Cristo é a manhã que nos alegra. Jesus Cristo é o motivo de celebrarmos tudo em nossas vidas. Não seria diferente em Hanukkah. Não deveríamos celebrar outra pessoa a não ser o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele muda tanto o conceito que ele nos dá um novo entendimento e ele nos dá uma nova chamada. Jesus muda tudo aquilo de como nós somos, de como prestamos adoração. Jesus não nos deixa mais como pessoas que iam até o templo e dedicavam, mas nos faz participantes daquilo que é o reino dele. Em Mateus 5, no versículo 14, ele diz o seguinte: vós, e ele está falando comigo, está falando com você, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem tem luz no meio da escuridão, governa. É por isso que nós vamos governar a cidade. Você é a luz do mundo. Tudo o que o mundo precisa é que você brilhe. Tudo o que o mundo precisa é que você cumpra aquilo já estabelecido por Deus nos céus para abençoar a terra. Esse versículo fala: não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, se nós assumirmos a nossa chamada, nós vamos brilhar muito nessa cidade. Nós vamos iluminar o caminho de muitas pessoas, as áreas da sociedade que precisam ser iluminadas. Porque hoje nós vivemos um momento tão conflitante em nossa sociedade brasileira, em que nós desacreditamos de muitas áreas. Nós pensamos: puxa vida, mas a política é algo tão sujo, como eu quero me afastar deste lugar. Jesus Cristo muda tudo e diz: se você é a luz e a política está escura, se aproxime deste lugar. Através de você, eu vou iluminar todo o lugar onde você colocar a planta dos seus pés. Ele acaba com a religiosidade. Porque os judeus, eles eram religiosos a ponto de não se misturarem com os gentios. Eles só lidavam com eles mesmos. Jesus vem e diz: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me aceitaram. Então eu vou para aqueles que o meu Pai escolheu. E Deus nos escolheu.
Estamos aqui hoje por uma escolha divina. E se Deus nos escolheu, Ele nos deu capacidade para brilharmos nessa cidade como jamais foi feito antes. Se nós negarmos a nossa chamada, nós nos fazemos inúteis para Deus. E eu não sei o que você faz com coisas inúteis, mas eu jogo fora. Mas hoje é a festa da rededicação. Oi, meu filho. Tá quente, ele vai trocar. Obrigado, viu? Não pode ser muito gelada para não acabar com a minha garganta. Onde há a luz de Cristo através da igreja, há poder manifesto. Você agora é a luz do mundo. Porque quando Jesus disse que Ele era a luz do mundo, Ele estava aqui em carne e osso. Mas Ele deixa a responsabilidade então para nós continuarmos o ministério que Ele implantou aqui na terra. Se nós não assumirmos a nossa identidade como igreja, nós falhamos e dizemos: a cruz já não vale de mais nada, vamos voltar aos ritos antigos. Mas para mim, a cruz vale muito e eu quero seguir aquilo que Jesus estabeleceu para a minha vida. Eu não sei você, mas eu quero cumprir o chamado do meu Senhor. Quando no Éden, o homem foi criado por Deus para adorá-lo. Era a única coisa que Deus queria, que o homem adorasse a Deus. Deus estava tão despreocupado com todas as outras coisas, que o homem estava nu. Porque não importava a vestimenta, não importavam casas, não importava nada, a não ser que o homem adorasse o seu Criador. O mal então entra no jardim e desfaz tudo aquilo que Deus tinha feito. Afastado de Deus pelo pecado, o homem foi corrompido. Quando o homem é corrompido, um plano estabelecido no céu já havia sido feito para que o homem fosse reconsagrado a Deus. Através de Jesus Cristo, nós que éramos pecadores, somos reconsagrados a Deus e nos tornamos canal de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Jesus mais uma vez quebra a religião. Porque a religião ela não importa para Deus. O que importa para Deus é um coração quebrantado. É um coração adorador. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os judeus eles reconsagraram o templo a Deus 164 anos antes de Cristo, no dia 25 de dezembro. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo na cruz reconsagra o homem a Deus, fazendo do homem templo de habitação do Espírito Santo. Aquele templo de pedra já não era tão necessário como eu e você somos hoje. Mais uma vez, Jesus acaba com a religião. Jesus diz: vocês agora são a habitação do Espírito Santo e vocês prestarão adoração e louvor a Deus. Porque antes aquilo que estava quebrado, destruído, é então reconstruído, é reconstituído, é reformado para adorar a Deus como foi planejado desde o princípio, que sou eu e você. Nós somos o templo de adoração a Deus, reconsagrado a Deus, assim como o templo foi quando os gregos invadiram, e a luz que ilumina este templo de carne e osso é Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus acaba com tudo e reconstrói tudo de novo. Jesus é a luz do mundo. Cada um faz a festa que lhe cabe fazer. Os judeus, eles celebram o milagre do azeite. Nós celebramos o milagre da vida chamado Jesus Cristo. Nós fazemos a festa para agradecer o ano que passou e também para consagrar o ano que está chegando. 2016 foi um ano esquisito, não sei para você. Para mim foi um ano esquisito, estranho, olha, pensa no ano estranho. Gente, olha, as 2 primeiras décadas de 2016, dos anos 2000, a gente vai gostar de vários anos. Mas 2016 a gente fala assim, 2016 não foi bem isso.
Até agora. Até agora. Porque em 8 dias, tudo foi mudado na festa da rededicação. Mas em 3 dias, o mundo foi mudado através de Jesus Cristo. Quantos dias faltam para acabar o ano? Dá tempo. Se o mundo foi reconstruído, reconstituído, reformado, rededicado em 3 dias, o que Deus não pode fazer na sua vida ainda nesse resto de ano? 2016 foi um ano esquisito, foi. Mas para mim foi um ano inesquecível. Uma criança chamada Levi Benício invadiu nossas vidas. Ele trouxe muita alegria para a nossa família. Então, a gente não está muito se importando com a política nem com nada, não. A gente está feliz porque o nosso menino chegou. E a gente já está esperando os outros. A gente gosta de criança em casa. A gente gosta de folia, a gente gosta de família grande. A gente quer todo mundo crescendo. Todo mundo vai dar sua contribuição. Nós somos em 3 na minha casa, e na casa de Rebeca são 2. Então somos 5. Se cada um der 3, são 15 netos já. E a gente já... E aí, Rafaela 3, eu e Rebeca 3. Não, a gente vai ter que ter 6, vida. Levi Benício 3. E a gente vai seguindo aquilo que Deus estabeleceu para a gente. Que é, né, encher, multiplicar, encher a terra, multiplicar. E vamos multiplicando. Irmãos, 2016 nós vimos a primeira presidente mulher, porque eu não gosto da palavra presidenta, me perdoe. Agride muito aquilo que eu conheço como português. Ser deposta. Nós vimos um partido que comandou o nosso país por 16 anos cair por terra. Nós vimos vários políticos indo para a prisão e vários outros corruptos. Mas uma coisa eu tenho certeza: o inferno não se levantará contra a igreja do Senhor. E eu estou firme e durmo em paz todos os dias com isso no meu coração. Porque eu sei que a festa da rededicação feita pelo meu Senhor, quando Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ela é eterna. E nada pode tocar naquilo que Deus escolheu para ser. E Ele nos escolheu para sermos a sua igreja. Então nada nos toca. A política pode estar desabando. Pode estar se acabando. Os negócios podem dar uma balançada. Mas é o Senhor quem nos sustenta. 2016 foi um ano esquisito. Mas 2017 será um ano iluminado. E eu não falo isso porque eu sou uma pessoa que não sabe o que fala. Eu não falo isso, que 2017 será iluminado, porque eu tenho crendices. Eu sei que 2017 será iluminado, porque na minha Bíblia tem um livro chamado Salmos. Neste livro está um salmo chamado 119 e um versículo 105 que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus é a luz para o meu caminho. Deus é a luz que iluminará 2017. Ele é tudo o que eu preciso para ter 2017 iluminado. Porque Ele é a palavra que eu preciso. Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. A festa de rededicação, ela é completa com Jesus Cristo. Não se esqueça disso jamais, igreja. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que desejamos, é para glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Hanukkah, ela pode ter vários elementos humanos, mas a festa de Hanukkah ela existe para glorificar o Deus, o Pai das luzes, o Senhor dos milagres, o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou dentre os mortos para nos levar para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar.
2017 será um ano iluminado. Eu não tenho dúvidas disso. Ele é a luz no nosso caminho. E o caminho que nós seguimos se chama Jesus. Porque Ele diz, eu sou o caminho. Então nós prosseguiremos nisso. No último culto que nós tivemos dos jovens, eu ministrei uma palavra sobre esperança. Paulo fala sobre as tribulações. Como a tribulação produz perseverança. E como a perseverança, ela desemboca na esperança. As tribulações dos cristãos que somos nós, só podem produzir algo verdadeiramente genuíno, que é a esperança de que amanhã o Senhor estará lá mais uma vez. 2016 pode ter sido o pior ano da sua vida, mas foi o ano que o Senhor nos deu. E nós aprendemos com 2016. Nós crescemos em 2016. E apesar de você não ver o crescimento a olhos vistos, é possível que você tenha crescido como eu. Eu cresci para baixo. Eu finquei cada vez mais as minhas raízes naquele que eu acredito que é o meu Senhor e o meu Salvador. E isto me torna inabalável nele. Porque as tempestades sempre existirão. Mas Ele é a luz que ilumina a minha alma. Deus, obrigado. Porque nestes últimos dias de 2016, nos alegramos no Senhor. Nos alegramos com a bênção de termos o Pai das luzes sobre nossas vidas. Nos alegramos por termos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que veio encarnado e que é a luz do mundo, como nosso Senhor. Obrigado pela chamada preciosa que nos deste, dizendo que nós seríamos e somos a luz do mundo, sal da terra. Deus abençoe estes irmãos maravilhosos que tem, porque indesistentes permaneceram, crendo na esperança que há em Ti, de que nada poderá nos separar do amor que há em Jesus Cristo. Nada poderá nos tirar dos Teus braços. Nada, Senhor. Sabemos que estamos firmes em Ti e que a verdadeira celebração de Hanukkah é Jesus Cristo, o Pai das luzes. Obrigado, estrela da manhã, por este dia maravilhoso, por esta noite gloriosa. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue o que ainda terá, as consagrações de hoje. Que o Senhor permaneça entre nós, Senhor, porque o culto é para o Senhor. É no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus, Deus te abençoe.